Vamos lá, galera. Prazer, meu nome é Cleiton, professor de Química aí, que vai estar dando dica para você sobre estequiometria. A estequiometria, ela é bem básica, ok? A grande dificuldade que tem é na leitura da questão que você vai ter que fazer. Então, siga os passos básicos base a base, que aí você consegue fazer a questão sem muitos problemas. Então, vamos ver aqui um exemplo de como seria a estequiometria na sua prova. Ó, a estequiometria, ela é baseada em 4 passos, sendo que o passo 0 é você ler a questão. A partir de ler na questão, você consegue observar uma reação que tem que ser necessariamente balanceada. Daí, você converte, tira a relação mol-mol da reação para poder converter nos dados que o examinador quer e você realizar um cálculo, finalizar um cálculo aí. Então, um bom exemplo que nós temos aqui é uma questão bem simples aí. A quantidade de hidróxido de alumínio que se deve ser utilizada como antiácido para neutralizar uma concentração de ácido clorídrico igual a 0,3. Então, na leitura da questão, você já vê que ele quer a quantidade de hidróxido de alumínio em gramas, né? Quantidade em gramas, de ácido clorídrico, para neutralizar essa quantidade em mols de ácido clorídrico. Ácido clorídrico ele não deu a fórmula porque ele perpassa que você saiba. Mas na prova vai estar escrito lá a sua reação para poder balancear. Então, geralmente, nós começamos a balancear a reação pelos metais da tabela periódica. Os metais na sua prova vai estar na capa da prova na cor verde. Então, nós temos aqui o alumínio, que é um metal, e aqui você tem o índice de atomicidade, que é a quantidade de átomos que tem em cada substância. Para fazer o balanceamento por tentativa e erro, você pega o maior índice de atomicidade. Por exemplo, alumínio igual a 2. Então, tentando 1 aqui na frente, observamos que temos 2 vezes 1, 2 alumínios nos reagentes. Logo, precisamos de 2 alumínios no produto. Como vai ser, tem 1 aqui, é 1 vezes 2 para te dar 2 alumínios no produto. Então, 2 aqui. Automaticamente já ficou 2 vezes 3 para dar 6 cloros aqui nos produtos. Precisamos de, como o índice aqui é 1, então você tem 1 vezes alguma coisa, que no caso vai ser 6, para nos dar 6 alumínios. Ou 6 alumínios não, 6 hidrogênios. Então, você tem 6 cloros aqui. 6 cloros e 6 hidrogênios. Como tem 6 hidrogênios e 6 cloros, do outro lado você vai precisar de 6 hidrogênios também. Então é 2 vezes 3, que aí você obtém 6 hidrogênios. Então, aqui você multiplica por 3. Com a reação balanceada, você já pode separar aí a relação mol-mol. Qual a relação mol-mol? Óxido de alumínio para ácido clorídrico. Então você tem a relação aí de 1 mol de óxido de alumínio para cada 6 mols de ácido clorídrico. Sendo que você vai ter que converter na relação pretendida. O texto te informou que ele quer a quantidade, ou seja, que ele quer a massa de óxido de alumínio e ele te dá uma quantidade de 0,3 mols. Então a sua relação vai ter que ser convertida em massa e em mol. Bem, como converter para massa molar? Você vai ter que fazer a massa molar, que é, no caso, primeiro você vai na tabela periódica, igual havia avisado, os metais estão na cor verde e os ametais na cor amarela. Aqui em cima você tem um número atômico, Z, e aqui embaixo você tem a massa molar, que é 27 gramas por mol. Bem, como são 2 e 3, você tem 2 vezes 27, que dá o equivalente a 54 gramas de alumínio, e 3 vezes 16, que te dá a quantidade de 48 gramas de oxigênio. Então, no total, que vai ser a soma dessa massa molar, que é da massa molar do óxido de alumínio, você tem 102 gramas por mol, ou seja, para cada mol de hidróxido de alumínio. Então, voltamos no cálculo. A nossa relação era 1 mol de óxido de alumínio para 6 mols de HCl. Sendo assim,
Aqui nós temos que transformar para massa, por isso nós calculamos a massa molar. E aqui nós podemos deixar realmente já em mols, que são 6 mols. Então, a massa molar, como 1 mol equivale a 102 gramas, você vai necessitar de 6 mols de HCl. No exercício, ele te deu 0,3 mols de HCl. Portanto, simplesmente uma regra de 3. Qual é a massa que você vai precisar de óxido de alumínio? A massa de óxido de alumínio aqui vai ser igual a 5,1 gramas de Al2O3. E aí, encerra o exercício, né? A resposta da prova provavelmente vai vir em certo e errado ou em múltipla escolha. Então, voltando aqui, né? Só para terminar, estequiometria é basicamente isso. Ler, balancear, separar a relação mol-mol, converter a relação mol-mol, que geralmente vai ser uma relação massa-mol, e fazer um cálculo simples com a regra de 3. Bem, a dica bem simples de balanceamento é essa, junto com estequiometria. Uma boa prova para você.